Napoleão Bonaparte, você com certeza já ouviu esse nome, né? E não soa tão francês assim. Eu vou te explicar quem foi ele e por que não soa tão francês assim agora nesse vídeo. Napoleão Bonaparte foi um militar francês que viu a sua carreira ascender meteoricamente pelos seus feitos militares realizados contra os inimigos do seu país, ou seja, a França, e logo num período muito conturbado, né? A Revolução Francesa. Então, ele tornou-se uma personalidade muito importante na época e chegou ao poder por meio de um golpe conhecido como o golpe de 18 de Brumário. Então, como governante da França, o Napoleão ele foi o primeiro cônsul e cônsul vitalício, em seguida imperador. Ele expandiu as fronteiras francesas e travou uma longa e dura guerra contra os ingleses. Então, logo depois disso, ele foi enfraquecido, né, pelo fracasso na Rússia, e o Napoleão ele foi derrotado definitivamente em Waterloo e morreu exilado na ilha de Santa Helena. Mas como que foi todo esse processo, né? Napoleão Bonaparte ele nasceu na cidade de Ajaccio, localizada na ilha de Córcega, no dia 15 de agosto de 1769. O pai de Napoleão era um advogado chamado Carlo Maria Bonaparte e sua mãe chamava-se Maria Letícia Ramolino. Os pais de Napoleão, eles eram descendentes ali de famílias nobres da Itália e na época a Córcega, né, a ilha de Córcega, ela pertencia à Itália. Pertenceu até o ano de 1768, um ano antes do nascimento de Napoleão. Ele teve 9 irmãos e 2 morreram durante a infância. As origens italianas da família de Napoleão fez com que o seu nome, a princípio, ele fosse grafado como Napoleone di Buonaparte. Para facilitar a sua assimilação na sociedade francesa, né, que foi anos depois, Napoleão adotou a forma francesa de escrever Napoléon Bonaparte. A posição social da família de Napoleão permitiu acesso à educação, sendo matriculado inicialmente em uma escola religiosa e, posteriormente, tendo ingressado em um colégio militar em Brienne-le-Château. E em 1784, ele entrou na Escola Militar de Paris e lá ele teve de concluir seus estudos em um ano por conta da morte do seu pai. Então a gente já sabe que Napoleão foi imperador da França e que ele teve aí a sua carreira militar bastante gloriosa. Mas como que a gente vai chegar até aí? Vamos continuar, né? Vamos então agora falar um pouquinho sobre a carreira militar de Napoleão, né? Então, logo depois de se formar na Escola Militar de Paris, ele recebeu a patente de segundo-tenente. E aí ele foi colocado em um regimento no norte da França. E antes do início da Revolução Francesa, ele ainda foi colocado em 2 diferentes regimentos. Na verdade, até 1792, Napoleão ele ficou entre idas e vindas da ilha de Córcega por estar envolvidos ainda em assuntos revolucionários por lá, e os assuntos que Napoleão estava envolvido aqui, né, na França, no caso. Então, mesmo assim, ele ainda tinha essa relação com o movimento revolucionário de Córcega, que queria autonomia e menos controle do governo francês na ilha. Então, com a Revolução, o Napoleão ele foi promovido a capitão em 1792 e começou a manifestar posições favoráveis aos jacobinos, um dos grupos que conduziam a revolução no país, né? E em outubro de 1795, uma revolta de monarquistas eclodiu em Paris. E um dos mais destacados girondinos foi o Paul Barras, que convidou Napoleão para liderar as tropas que faziam a proteção do Palácio de Tuileries. Então, Napoleão ele foi responsável por controlar a revolta monarquista, matando milhares deles e garantindo a estabilidade e segurança da convenção. Então, nesse caso, né, Napoleão ele ganhou bastante prestígio depois disso e conquistou uma promoção, tornando-se comandante do exército do interior e chegou ao comando de uma tropa que estava instalada na Itália. Os novos cargos eles permitiram que o Napoleão tivesse acesso a assuntos políticos importantes da época, né? E em 1796, a ascensão de Napoleão Bonaparte foi meteórica, como eu já tinha falado. Os efeitos militares do francês permitiram que ele se tornasse uma personalidade conhecida em toda a França e fosse cogitada por muitos para governar a nação. E foi nesse mesmo ano que ele assumiu o exército da Itália, uma tropa francesa instalada na Península Itálica, e transformou em uma grande força, fazendo com que esse exército ele conquistasse muitas vitórias em batalhas contra tropas austríacas, o que era algo muito importante na época, né? Então, as vitórias de Napoleão contra a Áustria
forçou a liderança da primeira coalizão a procurar negociar a paz com os franceses. Então, politicamente, o Napoleão Bonaparte, ele tornava-se aí uma figura influente no país e ele próprio fazia questão de aumentar a sua influência na política. Ele, inclusive, fundou 2 jornais na França. E as publicações desses jornais garantiram publicidade da personalidade dele, né? As mídias. Então, o crescimento da influência de Napoleão chegou a chamar a atenção do Diretório, a instituição que governava a França, né, na época. Então, no final da década de 1790, a situação na França, ela seguia bem tensa. E o país, na verdade, ele vivia a instabilidade pelo ciclo revolucionário que se estendia por 10 anos, né? Lembrando aí que a gente está logo após a Revolução Francesa. Então, a economia e a política do país, eles oscilavam bastante. Socialmente, o país ainda estava agitado, né? E a soberania francesa ainda corria o risco de uma invasão das colisões estrangeiras. E por causa disso, começou a ganhar força na França a ideia da instalação de um governo autoritário com uma liderança forte que tomasse o controle do país. Foi nesse momento aí que Napoleão passou a ser cogitado como o homem para isso. E então ele deixou as suas tropas no Egito e ele foi para a França planejar um golpe de Estado. Então, para muita gente, o Napoleão aí, ele é um herói e para outros ele é um vilão. O Napoleão, ele era apoiado tanto pela burguesia como pelo povo, graças à imagem de herói que ele mesmo construiu aí através dos jornais, da sua publicidade, né? O golpe, ele aconteceu em novembro de 1799 e ficando conhecido como o golpe de 18 de Brumário, como eu falei no início do vídeo. O Napoleão, ele usou da censura para perseguir os seus opositores. Ele promoveu a paz com as nações que estavam em guerra contra a França e criou um novo sistema de impostos e inaugurou o Banco da França, que é o órgão responsável pela emissão de dinheiro do país, né? Isso fala muito. Então, esse banco, ele também foi responsável por conseguir controlar a inflação na França. E o Napoleão ainda promoveu reformas em áreas como segurança e educação, obtendo bons resultados. No geral, ele foi um bom líder. Ele também reconciliou a França com a Igreja Católica, mas manteve também sob controle do Estado e montou uma equipe que criou um novo código de leis para a França. Então, o saldo dessas reformas foi positivo e o Napoleão acabou ganhando bastante apoio. E aí a gente vai entrar agora nessa era do Império Napoleônico, né? Então, com mais prestígio, o Napoleão ele almejou ampliar os seus poderes. Em 1802, tornou-se cônsul vitalício. Em 1804, 2 anos depois, conseguiu a transformação da França de uma república para um império, o que resultou na sua coroação, né, como imperador da França. A cerimônia de coroação do Napoleão aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris. E em 18 de junho de 1815, aconteceu a Batalha de Waterloo, que foi a batalha decisiva da vida de Napoleão. Tropas francesas enfrentaram uma aliança formada por tropas inglesas, prussianas, holandesas, entre outras. E o resultado foi a derrota definitiva de Napoleão e o fim da sua carreira política, né? Após essa derrota, Napoleão Bonaparte ele foi exilado na ilha de Santa Helena, né, que fica localizada no Oceano Atlântico, próximo à costa do continente africano ali. E o Napoleão passou os últimos anos da sua vida nessa pequena ilha e que ficou sob intensa vigilância dos ingleses. A saúde do Napoleão, ela deteriorou-se também por conta de um câncer que ele tinha no estômago e ele faleceu no dia 5 de maio de 1821. Vai lá, uma figura bastante polêmica aí na França e no mundo, né? Uma figura histórica. Você já conhecia o Napoleão? Gostou de saber um pouquinho mais sobre a história dele? Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou. E me diz aí qual outra figura histórica francesa ou francófona, né, você gostaria de ver por aqui. Dá um like se você curtiu, compartilha com alguém que quer saber mais sobre a história do Napoleão e a gente se vê no próximo vídeo. Bisous!